Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à palestra Gestão do Tempo, Ferramentas Digitais, Inteligência Artificial e a Psicologia Cognitiva Comportamental. Então, como nós podemos utilizar tudo isso a nosso favor para ser mais produtivo, fazer mais com menos, para poder ter mais tempo, principalmente com as coisas que realmente importam, né? A gente consegue hoje ter muito mais produtividade, focando nas coisas que são realmente importantes, que são prioridades, e aí a gente tem tempo para fazer outras coisas que não é só trabalho. Muitas vezes a questão do tempo, produtividade, ela está muito vinculada ao trabalho, que é um lugar que a gente investe bastante tempo, bastante energia, né, bastante emocional também, então ele acaba tendo a gestão do tempo tendo uma valorização muito para o trabalho. Mas o meu objetivo não é só focar na gestão do tempo no trabalho, mas a gestão do tempo na vida como um todo, né? Então, seja bem-vindo, essa palestra está gravada para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, né? Então, se você vê que é uma coisa relevante, peço que compartilhe para outras pessoas terem acesso também a esse conhecimento e usar todas essas informações para o benefício próprio, né? Porque de nada adianta conhecimento se não for colocado em prática, se não gerar nenhuma ação. Só assim que acontece a transformação. Então, meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 18 anos e muito estudiosa em qualquer coisa que possa realmente trazer mais eficiência, muito mais resultado na nossa vida, né? Então, eu escolhi trabalhar a gestão do tempo e trazer essas ferramentas, porque é algo que eu faço muito, primeiro, com a minha vida e depois com os meus clientes durante os atendimentos online, durante palestra, durante os atendimentos, né? Então, eu cheguei a essa conclusão que eu consigo gerir bem o meu tempo depois de um feedback que eu recebi de um amigo que ele disse assim, que eu sou boa administradora da vida. E para que a gente possa administrar a vida de uma forma eficiente, eficaz, nós precisamos gerir o tempo. Então, a ideia da gestão do tempo é justamente ajudar você a administrar melhor a sua vida como um todo, né? Pegando o profissional, mas também levando em consideração todas as outras áreas pessoais que se tem na vida, né? E aí, eu tenho, né, como provavelmente você já deve ter ouvido falar bastante sobre a inteligência artificial, e eu tenho usado bastante no meu dia a dia e percebido o quanto que isso, de fato, otimizou mais o meu tempo. Então, eu já tinha outras estratégias e ferramentas que eu utilizava no meu dia a dia. Com a inteligência artificial, com as ferramentas digitais, eu tenho percebido que isso deu uma boa acelerada. Coisas que, às vezes, eu demandava muitas horas para fazer, ou, às vezes, eu nem conseguia fazer porque eu não teria tempo para isso, não era uma prioridade para mim, eu tenho conseguido fazer com muito mais rapidez, resultado, e tenho incluído algumas tarefas a mais também importantes no meu dia a dia, sem tanto estresse e ansiedade, né? E isso é uma das coisas importantes também da gestão do tempo. Então, como que eu montei essa palestra? Vou trazer, definir assim, a gestão no tempo em algumas etapas, em 4 etapas, que são importantes serem desenvolvidas para que você realmente consiga fazer um bom gerenciamento do seu tempo. E aí, em cada etapa, eu estou trazendo exemplos de ferramentas digitais com inteligência artificial, que hoje já está os dois juntos, e trazendo também como a psicologia cognitiva, comportamental, também pode te beneficiar em relação a cada uma dessas etapas, né? Então, vamos lá. Também fique à vontade, né? Se quiser também, a partir dessa palestra, fazer perguntas, pode deixar nos comentários, que com o tempo eu vou olhando e respondo também, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gosto sempre de trabalhar é o conceito de cada um dos termos, né? Para a gente poder nivelar, entender do que se trata quando a gente fala de uma palavra, né? Ou de uma frase. Porque muitas vezes a gente cada um tem um conceito, né? Então, eu gosto geralmente de nivelar esse conceito. Então, o que é gestão do tempo? Então, quando eu falo, a partir de agora, gestão do tempo, é o que eu quero que vocês entendam. Que a gente está falando sobre o processo, o caminho que nós fazemos, que envolve planejamento, que envolve controle de como eu vou gastar o meu tempo para alcançar os meus objetivos de uma forma eficiente e produtiva. Então, eu até deixei circulado ali, riscado, algumas coisas importantes que estão envolvidas na gestão do tempo. Porque a gestão do tempo envolve planejamento e controle, então a gente precisa planejar. Então, se você é daquelas pessoas que acham assim, não, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou fazendo, tá errado, tem que ter o planejamento. Então, existe uma prévia, algo antes que você precisa fazer, para que seu dia
de repente, comece. Então, você já começa o dia, quando você tem uma gestão do tempo, já com a sua organização, a sua gestão já preparada, já planejada. Isso não quer dizer que tem que ser metódico, né? Não, então não pode sair nada fora do script, que há um estresse danado. Não é isso. É interessante que até na gestão do tempo, é possível também colocar espaços para imprevisibilidades. Isso acontece na nossa vida, eu vejo isso acontecendo na minha vida. Então, quando a gente deixa uma margem, um espaço, ou quando a gente trabalha a gestão do tempo por prioridades, você tem flexibilidade para se ajustar a acontecimentos que acontecem, assim, que aparecem, sem nenhuma previsibilidade. Então, é possível também fazer isso com planejamento, também a forma como você controla o seu tempo, né? É importante, então, por isso que eu vou trazer algumas ferramentas, algumas atividades nesse sentido. Deixa eu só tirar aqui, acho que tem um cabelo aqui atrapalhando, né? Então, dá para fazer isso. E um ponto que é importante, que geralmente alguns clientes me procuram, né? Ou às vezes alguns seguidores me procuram, né? Que falam assim, ficam doidos para poder saber como gerenciar o seu tempo. Mas geralmente perguntam assim, mas qual é o objetivo? Qual é o propósito? Tem pessoas, por exemplo, que são tarefeiras. Então, ela tem ali uma lista de tarefas e isso causa, na verdade, muitas vezes, um aumento da ansiedade e estresse do que um alívio, do que uma sensação de produtividade. Mas uma coisa que eu geralmente pergunto é, qual é o objetivo? Para que a gente possa definir quais são as prioridades, aquilo que eu preciso realmente dar foco no meu dia, na minha semana, no meu mês, na minha vida, eu tenho que ter claro quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas. Então, se eu não tenho isso claro, eu não consigo fazer um planejamento e um controle. Então, pode ser que talvez seja isso que esteja trazendo problemas para você, porque você ainda não tem claro quais são os seus objetivos. E aí, como que você planeja? Como que você controla o seu tempo? Como que você define o que é prioridade? Como que você consegue dizer não? Como que você coloca limites, né? Como que você avalia como que você está gerindo o seu tempo se você não tem nenhuma meta, nenhum objetivo a ser alcançado, né? Então, isso é uma das coisas que eu vou comentar hoje aqui na palestra, mas que é importante, que tem a ver com a gestão do tempo. E aí, o objetivo é de fazer de uma forma eficiente que você seja produtivo. Então, não é fazer um monte de coisa, não é ticar a lista inteira de tarefas enormes que preenchem um caderno, uma agenda, não é isso. É você fazer as coisas que são importantes para o objetivo que você quer alcançar. E muitas vezes pode ser uma atividade, pode ser duas atividades ou três atividades que são fundamentais você fazer naquele dia, que se você fizer, valeu o seu dia. As outras coisas que você até se programou, mas se você não fizer, não vai fazer tanto impacto. O que eu geralmente percebo? É que muitas vezes a pessoa faz muito, mas no final do dia ela tem aquela sensação de que não produziu nada. Já aconteceu isso com você? Se for, até comente, que eu quero muito saber a respeito, né? Então, é justamente isso, porque ele não tem um propósito. E muitas vezes, até por uma questão de estresse, de ansiedade ou falta de foco, nós tendemos a fazer coisas que, de repente, são mais confortáveis, ou mais rápidas, mais fáceis, e procrastinar, já viu essa palavra, né? Que faz parte agora da nossa vida, procrastinar as coisas que são realmente importantes. Mais uma vez, mas como que a gente sabe o que é realmente importante, que vale insistir, vale enfrentar uma ansiedade para vencer aquele obstáculo, através dos objetivos. Então, é uma coisa que eu vou falar bastante. Então, qual os benefícios que você tem em fazer uma gestão do tempo? Você fazer mais em menos tempo, que é uma sensação, assim, muito gostosa, que eu estou conseguindo até muito pela inteligência artificial. Reduzir o estresse, né? Então, você direciona a sua atenção, seu foco, a sua energia, você joga fora aquilo que é descartável, que não vai fazer diferença, mas está ocupando espaço, que você faz, mas não surte muito resultado, né? Você consegue dizer não, porque você sabe que é prioridade. Então, você consegue organizar melhor o seu dia, definindo o que é de fato importante. Então, isso ajuda bastante no estresse. Melhorar o foco, porque aí você sabe exatamente o que é importante. Há uma coisa que eu faço bastante, quando eu tenho a minha lista de tarefas, eu estou aqui olhando, que ela fica aqui do meu lado, né? E onde eu coloco as coisas que são importantes. Tem momentos no dia que, assim, não vai dar tempo de fazer tudo. E aí a pergunta que eu sempre faço, assim, qual dessas atividades que, se eu der mais foco hoje, vai trazer o resultado que eu quero? Aí lá, mais uma vez, qual é o resultado que eu quero? Eu tenho as minhas metas.
Então, isso ajuda a direcionar o foco, alcançar mais objetivos e sonhos, você não vai ficar com aquela vontade, sendo, podia ter, né, eu gostaria, não, você vai para a realização. Ganha tempo para o que realmente importa, que isso para mim é importante, aproveitar mais as oportunidades, porque a falta da gestão do tempo faz com que a gente perca grandes oportunidades e oportunidades que não voltarão mais, melhorar a nossa qualidade de vida, porque aí, se você está o estresse é regulado, com ansiedade regulada, se sentindo mais produtivo, a autoestima também melhora bastante. Logo, a gente tem mais qualidade de vida, principalmente se a gente inclui no seu tempo várias áreas da sua vida, né, que é algo que eu faço bastante e que realmente eu percebo que faz muita diferença. E não quer dizer, gente, que você vai ser uma pessoa que vai ficar feliz o tempo todo, que só tem emoções positivas. Não, que isso aí não é a vida, tá? A vida a gente tem altos e baixos. Agora, quando você sabe fazer uma boa administração da sua vida, quando você consegue fazer uma boa gestão, você consegue ajustar melhor. Vai ter dias que você vai ter um estresse maior? Vai ter dias que você vai ter ansiedade? Vai. Mas se você tem qualidade de vida, se você tem várias áreas desenvolvidas, isso é uma fase que você consegue suportar, mas o que eu vejo geralmente é déficit em várias áreas da vida, e aí você não tem para onde você respirar, para onde você se aliviar, que não seja coisas negativas, às vezes com excesso de comida, com excesso de bebida, ou excesso de dormir, né? Então a gente busca algumas que eu chamo de amortecedores para tornar a vida suportável, mas não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente tenha uma vida que vale a pena ser vivida, e para isso a gente tem que gerir o nosso tempo para ter mais qualidade de vida, né? Ter mais controle sobre a vida, fortalecer os relacionamentos, porque muitas vezes, por uma falta de gestão do tempo, eu acabo não priorizando pessoas que são importantes, e às vezes até perdendo relacionamentos também. Quantas vezes que você não ouve dos seus amigos falando que nunca mais te viu, que você não tem tempo para eles, que você agora é só trabalho, né? Quantas desculpas que você teve que fazer de compromisso que você marcou com eles, porque tem uma entrega para fazer que está atrasada, que você mal dimensionou o tempo que você precisaria, ou que você procrastinou até a hora que não podia mais, né? Então, imagina como que seria a sua vida se você tivesse uma boa gestão do tempo, né? Então, imagina aí, e aqui eu vou hoje ajudar você nesse sentido. Agora, quem precisa da gestão do tempo? Bom, primeiro que todo mundo, né? Que aí vai assim, tem tanto que está passando por sofrimento e também quem não está, é excelente ter, porque não precisa passar esse estresse todo. Mas quem precisa urgentemente é quem se sente sobrecarregado com tarefas, né, e aí não sabe nem para onde, como sair disso, quem procrastina horrores e sofre com isso, mas não consegue fazer diferente, quem quer alcançar algo a mais na vida. Né? Então, se você está aí dentro, você precisa urgente da gestão do tempo, né? A abordagem personalizada. Então, o que acontece? Existem técnicas e ferramentas das mais variadas, né? Quando eu estou fazendo o meu atendimento online, ou trabalhando workshops, treinamentos voltados com esse tema, eu acabo trazendo várias ferramentas, ou quando eu faço o atendimento personalizado, individualizado, eu vou trazer aquilo que vai ser mais eficiente para a pessoa naquele momento, né? Porque às vezes tem pessoas que não são mais analógicas, né? E ela está começando o processo, então às vezes começar com algo mais de papel é mais interessante, né? Aí depois a gente vai migrando para uma coisa com mais tecnologia, que ela tem acesso em qualquer um dos lugares, né? Tem pessoas às vezes que já são muito tecnológicas, mas elas estão perdidas ali com excesso de informações, excesso de ferramentas, porque a gente não precisa de muitos, a gente só precisa das que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Então, assim, cada um tem as suas particularidades, né? Como a gente está aqui fazendo uma palestra, eu vou trazer várias para você ver aquilo que de repente faz sentido para você, o que você gostaria de experimentar, né? Então, vamos lá. Então, primeira etapa do processo de gestão do tempo é autoconhecimento e reflexão. Olha só, né? Então, por mais que a gente está falando vai falar sobre agenda, vai falar de lista de tarefas, vai falar de prioridades, de metas, mas a primeira coisa é que eu tenho que trabalhar a base, né? Então, que somos nós, seres humanos. Uma coisa que eu percebi nesses mais de 18 anos, né, na área da psicologia, é que, assim, nós temos muito conhecimento e ferramentas à nossa disposição. Até antes mesmo da inteligência artificial, que deu uma acelerada, a gente tinha acesso, sempre teve, né? E acesso a conhecimentos e ferramentas e técnicas, muitas vezes gratuitas, né? Que não precisa pagar. Mas o que faz com que as pessoas realizem, não? É a gente.
Então, eu posso dar sei lá, um e-book com todas as ferramentas, né? Posso dar ali um arsenal de técnicas, mas se quem precisa colocar em prática é o ser humano não tiver mais ajustado, com uma boa base, ou preparado para receber, é, é jogar fora todas essas informações e conhecimento. Então, por isso que a primeira etapa da gestão do tempo é o autoconhecimento e reflexão, que é, primeiro, entender qual é a sua realidade atual, então, uma coisa básica que eu sempre trabalho, independente da demanda que a pessoa tem, é entender, né, qual é a sua realidade hoje, né, o que está acontecendo na sua vida, né, e analisar também quais são os padrões de comportamentos, né, então o que é seu, o que é da sua personalidade, o que é característica sua, qual é a sua forma de funcionar, qual é a sua forma, seu jeito de administrar o seu tempo, porque cada um tem, às vezes tem uns que são mais eficientes e outros sem eficiência nenhuma, então é entender, assim, como é que é o seu padrão, né? Você gosta de planejar, você gosta de organizar, não é, você gosta de ter, na verdade, multitarefa, com muitas de emoção acontecendo ao mesmo tempo, você é aquele que procrastina até não poder mais, você é aquele que, conforme as coisas vão acontecendo, você vai fazendo, então é importante entender aonde você está nesse exato momento, né? Entender quais são os ladrões do tempo, por mais que a gente tenha uma noção que rede social com certeza vai estar ali na lista, mas e mais o quê, né? O quanto, na verdade? Porque muitas vezes a gente acha assim que a gente só gasta meia horinha nas redes sociais, e quando a gente começa a fazer uma identificação, a gente percebe que é muito mais. Ou a gente põe a culpa toda nas redes sociais, mas quando a gente tira, a gente percebe que tem outras tantas coisas que demandam, gastam o seu tempo, e que você, às vezes, não percebe, sabe? Uma meia hora aqui, 10 minutos aqui, 20 ali, uma hora ali, que passa voando, e que muitas vezes você não percebe, e que a gente precisa levantar, porque acho que é o momento de consciência, né, ou tapa na cara, né, vem cá, qual que é a sua realidade hoje, né, e também é importante aprender a regular as emoções, né, porque se você tiver com uma ansiedade desregulada, um estresse, nível, assim, quase último, né, de ter um ataque, a gente precisa nivelar, porque senão o que vai acontecer? A gente vai falar sobre ferramentas que pode até acontecer hoje com você, você vai começar a sofrer, né? E aí você vai ficar mais agitado, vai ficar mais desregulado ainda, e não vai conseguir pôr em prática nada. Então, a gente precisa trabalhar a base para que depois a gente possa vir com as outras informações, né? Desenvolva uma compreensão, então, profunda de si mesmo, né, para criar estratégias personalizadas para gerenciar, porque é aquilo que eu falei, cada um tem um jeito que vai funcionar mais, então, tem pessoas que são muito tecnológicas, tem outros que são meio tempo, tem outros que não são ainda, e que muitas vezes precisa de uma outra coisa antes de começar, então, precisa entender aí como cada um funciona. Então, para preparar para o sucesso, tem que estabelecer essa base sólida de autoconhecimento para poder realmente implementar qualquer tipo de técnica, né? E aí eu quero já falar para você sobre o workshop online, tipos de pessoas, que eu uso como ferramenta o Enneagrama, que é um sistema que trabalha com 9 tipos de personalidade. Então, por que eu trouxe aqui para te falar, né? É um workshop online, então você faz no seu tempo, né? No seu ritmo, e você começa a identificar o seu perfil de personalidade, e mais do que isso, você vai conhecer o perfil de personalidade de outras pessoas. Olha só que bacana. Imagina você entender como que as pessoas funcionam, qual é o comportamento deles, qual que seria a forma de conversar que eles vão entender mais, né? Porque muitas vezes numa conversa, num diálogo, numa comunicação, você tem alguns objetivos que você quer atingir, mas muitas vezes você usa uma comunicação errada, você vai se comunicar com o outro da forma como você entende, sendo que, quando se trata de relacionamento, nós precisamos comunicar de uma forma que o outro entenda, se você quer ter resultado, porque se você quer ter razão, precisa comunicar, não, vai, faz de qualquer jeito mesmo, mas se você quer ter resultado, nós precisamos entrar no nível de comunicação que o outro entende, mas como a gente sabe? Entendendo o outro também, então isso aqui um grande ganho, principalmente para relacionamentos e autoconhecimento também, e esse workshop, ele é online, então eu vou até deixar o link para você que tem interesse, porque o valor hoje, né, não sei se mais para frente vai aumentar, mas hoje, nesse momento que eu estou gravando, dia 23 de julho de 2024, o investimento é R$ 197, então você faz no seu tempo e começa a trabalhar o autoconhecimento, e olha, eu vou falar para você, é algo revelador. Até hoje, assim, já tem mais de 10 anos que eu sou professora de Enneagrama, e até hoje eu lembro da sensação que eu tive quando eu descobri o meu tipo de personalidade, né, o meu ponto, né,
E eu já tinha bastante conhecimento sobre mim, só que ele trouxe uma compreensão que nem eu saberia explicar tão bem como ele explicou, mesmo sendo um tipo de personalidade que outras pessoas também têm, mas ele é interessante que, como se trata de padrão, ele traz realmente uma compreensão que parece estar falando realmente para mim, que é falando do meu perfil. Então, vale muito a pena e tem a ver com essa questão do autoconhecimento, tá? Algumas técnicas e conceitos da TCC, que não é trabalho de conclusão de curso, TCC é a sigla para terapia cognitiva comportamental, que é a base do meu trabalho, que eu sou apaixonada, justamente porque eu sou uma pessoa que gosta de dados, pesquisa, né, e ele traz realmente bastante embasamento para a condução de várias problemáticas, vários transtornos que nós temos, então eu gosto muito dela. Então, ela trabalha muito baseado buscando pensamentos automáticos, né, que são aquelas conversas internas que nós temos, reconhecer quais são as emoções que são ativadas e qual é o comportamento que eu tenho sempre diante de determinadas situações. Então, quando a gente entende esse ciclo, a gente consegue fazer as modificações necessárias, né, e dentro da gestão do tempo, a TCC, ela ajuda na melhora da saúde mental, que é aquilo que eu falei do estresse, da ansiedade, ajuda também no autoconhecimento, aumento da capacidade de foco e de concentração. Então, ele tem técnicas que a gente traz para a terapia, que não necessariamente é da TCC, mas que foi investigada e foi testada e percebeu a validade e a gente traz como um arsenal de ferramentas para serem utilizadas, né? Então, existe dentro da TCC algumas técnicas para identificar pensamentos disfuncionais, porque é isso. Muitas vezes as interpretações que nós temos em relação àquela situação, muitas vezes ela pode estar distorcida, como, por exemplo, existem pessoas que acreditam que fazem leitura mental, né, que sabem exatamente o que as pessoas estão pensando, né? Só que isso é uma distorção, porque a gente não tem como saber o que o outro está pensando. Posso supor, né, imaginar, mas dependendo da emoção que está sendo ativada na gente, a tendência de ter uma distorção ou de ter uma interpretação negativa e errônea é muito grande. Eu falo isso porque eu tenho 18 anos já de psicologia e vejo isso acontecendo com muita frequência. Em alguns momentos, o pensamento pode estar certo, mas quando há uma distorção, geralmente está errado, né? A gente tende, por exemplo, uma outra coisa que a gente tende a fazer, maximizar o negativo e minimizar o positivo, né? Então, assim, muitas coisas boas também acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, mas, dependendo da emoção ativada, a gente dá mais ênfase no negativo e minimiza o positivo. Ou, quando a gente está com uma baixa autoestima, a gente considera todos os erros de uma forma muito grande e desconsidera todos os ganhos, todos os momentos bons, os comportamentos e características positivas que nós temos, né? Então, fazemos registro de emoções, que é algo muito importante, até para a gente entender, falando de autoconhecimento, né? Que emoções são mais recorrentes no meu dia a dia, né? Tem algum período do dia em que alguma emoção era muito mais forte, né? Tem um período da semana, um período do nosso mês, né? Por exemplo, nós que somos mulheres, temos a TPM, né? E realmente, gente, influencia, para quem não sabe, né? Quem não é mulher, ele influencia muito na nossa vida. Então, assim, é como se a gente mudasse, às vezes, até de personalidade, né? Vem tristeza, vem depressão, vem irritabilidade, e muda bastante. Muitas vezes eu já tive clientes que, às vezes, estavam achando que estava com algum transtorno em específico, porque tinha determinado momento do mês em que as emoções se alteravam. Só que quando ela fez esse registro das emoções, é que ela percebeu que era TPM, mas sem fazer o registro não teria como ter esse conhecimento. Então, por isso que é uma atividade muito importante. Ativação comportamental, que é justamente começar a incluir alguns comportamentos para gerar mudança no dia a dia, né? O mindfulness, como eu falei, não é uma técnica da TCC, mas é uma coisa que nós utilizamos, que é excelente para lidar e tratar a ansiedade, né? E aí, mais uma outra sugestão, falando de ansiedade, é o programa online Vencendo a Ansiedade, que é um programa que eu montei, onde tem 21 atividades para você controlar a ansiedade, e são atividades da TCC, que são testados, validados e funcionam, lógico, desde que você faça, né? Porque não adianta nada comprar e deixar ali guardado se você não praticar. E eu falo porque, assim, eu já sofri muito com ansiedade, até sem saber o que era ansiedade, mesmo sendo psicóloga, só quando eu fiz a formação na terapia cognitiva comportamental, é que eu realmente
tive o conhecimento do que era, até então eu não tinha essa informação, e aí quando eu comecei a entender o que era, como que funcionava, como que eu ativava, porque muitas vezes a gente acha que a ansiedade é uma entidade que se aposta da gente, nunca mais vai se largar, e não é isso, né? A gente tem que entender como nós fazemos para ativá-la, porque nós temos também o poder de desativá-la, mas sem conhecimento, sem autoconhecimento, isso não é possível. Então, nesse programa online, eu trabalho técnicas de respiração, técnicas de distração, forma de você se acalmar, forma de você resolver problemas, porque muitas vezes você precisa resolver problemas, só que você não sabe como fazer. Trabalho higiene do sono, prática de gratidão, porque isso maximiza pontos positivos no seu dia e minimiza os negativos, né? Então, a gente faz o efeito ao contrário do que eu comentei anteriormente. Mindfulness, relaxamento muscular. Então, tem várias técnicas colocadas ali, que quando você se propor a realizar, você vai começar a ver benefícios, como redução no nível de estresse e ansiedade, aumento da qualidade do sono, aumento do foco, que é o desejo ardente das pessoas, maior tolerância ao mal-estar, mais resiliência, maior capacidade de tomar decisão. Então, aí, olha só, gente, o valor, pelo menos hoje, né, 23/7/2024, o valor hoje ainda está R$ 77. Vou deixar o link também para que você tenha acesso, porque é uma forma online para você trabalhar e tratar a ansiedade, tá? O objetivo, quando a gente fala vencendo, é a ansiedade desregulada, né? É que você tenha mais qualidade de vida. E aí, pensando ainda da primeira etapa, ferramentas digitais que podem te ajudar no monitoramento, na avaliação e alteração emocional também. Uma que eu amei, né, já tive, não tenho hoje mais, porque eu já usei bastante, já uso bastante técnicas, mas é algo que eu quero até voltar a ter, porque realmente é muito bom, é o Calm. Calm é um aplicativo que você baixa no celular, o valor anual dele é de $69,90. E o objetivo também dele é ajudar você a melhorar a saúde e aumentar a sua felicidade. Então, uma coisa que é legal, porque quando você baixa, você entra, ele tem gratuito, tá? Só que são menos opções do que no pago. Mas se você quiser, você pode baixar para você experimentar. E aí ele faz uma pesquisa, né, do que você está buscando. E ele vai montando e vai sugerindo algumas opções, coisas que você pode fazer no seu dia. Então, tem várias coisas de respiração, né? Para acalmar, para você ficar agitado, para você ficar mais alerta, né? Aqui eu conheci uma coisa que eu uso muito com meus clientes, eu uso comigo e sempre indico, é histórias para dormir, que é excelente quando a gente está naquele momento de insônia e nada faz com que a gente durma, historinhas ajudam. Então, tem várias coisas muito bacanas que vale a pena experimentar. Você pode baixar ele, o aplicativo gratuito, depois você vê se faz sentido, você pode ir para o pago, né? Eu fiz isso, eu comecei no gratuito, vi que fazia sentido, que valia o investimento e fiz ele, o programa anual, né? O investimento anual. Outro que é muito bom também, que nós utilizamos na terapia cognitiva comportamental, se chama Cogni, né? Que ele é justamente uma ferramenta para você começar a registrar os seus pensamentos, os seus estados de humor, e durante vários dias, porque olha só que bacana, olha ele aqui. Muitas vezes a gente não sabe nomear as emoções, mas às vezes olhando carinha, a gente consegue identificar, olha, minha carinha tá mais hoje aqui, tá mais assim, então ele ajuda você também essa educação emocional. E aqui você coloca o registro das coisas que aconteceram no seu dia, que alteraram emocionalmente. Então, isso é excelente, porque você tem um controle, um registro, que você pode, olha só, verificar, porque ele dá um gráfico, olha só que bacana, né? De como que tá, de repente, o seu dia, ou sua semana, o seu mês. Então, você vai conseguindo fazer esse monitoramento e autoconhecimento também. E uma coisa que é boa, porque você tem que registrar, né? Ele também ajuda você a lembrar de fazer isso. Então, tem como você, assim, combinar aqui que horário que você quer um alerta ou um alarme para você fazer os registros. Então, isso também é uma excelente opção que você pode baixar. E outra ferramenta digital também, né? Então, assim, essas ferramentas, elas têm um pouco da inteligência artificial, só que é ainda incipiente, né? Não é a complexa, né? Como a gente tem, às vezes, já começando a ter mais acesso, né? Outra ferramenta, assim, para fazer rastreamento de tempo, né? Como eu falei, a primeira etapa é pegar quais são os ladrões do tempo seu, né? Que ele faz, assim, uma varredura e ele faz a denúncia para onde você anda gastando o seu tempo. Então, eu trouxe aqui o Time como uma sugestão, né? Então, ele é um rastreador automático de produtividade. Então, ele ajuda você a entender e controlar o tempo gasto no seu dispositivo Android e computador também. Então, você pode baixar ele no seu celular e no seu computador.
Algumas coisas que ele ajuda. Então, ele tem a versão gratuita, mas tem a versão paga, claro, né? Vai te trazer muito mais opções aqui, né? Então, ele pode, depois que ele trazer esse momento denúncia, que ele vai é o dedo duro, que vai mostrar onde você anda gastando o seu tempo, que é legal, porque como ele tem tanto no celular como no computador, você consegue não só a questão de rede social, mas você consegue uma informação mais abrangente, né? Então, alguns recursos adicionais que podem te ajudar. Ele bloqueia sites que atrapalham, né? Se você percebe muitas vezes que sozinho você não consegue bloquear, colocar limite, você pode pedir para ele fazer isso, que ele vai lá, corta barato e tira, né, de você. Dá relatórios personalizados, então isso é bom, porque você vai até conseguindo, pensando até em produtividade, vendo o seu crescimento, sua evolução ou o seu declínio, né, então, como falei, vai trazer tudo, né. Ele faz também aliança com outras ferramentas, né, que você pode utilizar, e a versão Pro também tem alguns poderes extras, né, que é rastreamento no tempo offline, né, então se você está preocupado só com online, mas o que você anda fazendo no seu offline, né, análise de produtividade de equipe, ele já abrange muito mais coisas, né, então aqui é uma sugestão também para rastreamento do seu tempo, se você quiser, pode baixar. Então, a primeira etapa de autoconhecimento e reflexão. Segunda etapa é planejamento e definição de metas. Então, nessa segunda etapa, o que é importante fazer? Estabelecimento de objetivos, né, que é desenvolver realmente um plano claro e estruturado para alcançar seus objetivos pessoais, por isso que eu falei, a gente precisa saber aonde eu quero chegar, para eu saber aí o caminho que eu vou percorrer e como eu vou organizar o meu tempo. Né, para criar um cronograma, para organizar suas tarefas, atividades. Então, é isso, é quando a gente define o planejamento, o foco, o que eu quero alcançar, aí a gente tem uma série de etapas embaixo, mas fica mais fácil, porque eu sei qual é o meu objetivo, né? Então, o meu objetivo ali vai estar sempre na sua mente. Aí é onde entra alinhamento de prioridades, que é onde eu vou identificar as prioridades. Então, se eu não sei qual é o meu objetivo, minhas metas, como que eu defino prioridade? Porque prioridade é o que eu estou a fim de fazer naquele momento, ou é quando, assim, vem um sinal de alerta, assim, vermelho, dizendo assim, tem que fazer agora. Você é bombeiro, né, que está apagando incêndio o tempo todo. Então, só para vocês verem como que essa etapa é fundamental para o gerenciamento do tempo. E aí, algumas técnicas que eu utilizo, que nem não são, né, algumas não são da TCC, mas que a gente utiliza bastante, é a ferramenta Smart, que é uma ferramenta que ajuda a definir objetivos de uma forma clara. Então, eu uso mesmo em terapia, a gente usa o Smart, porque a gente precisa saber o que está procurando, né? Então, assim, hoje a gente trabalha, eu sempre trabalho, qual é a realidade? O que está trazendo satisfação, o que não está bom, né? E vamos trazer todos os problemas, né? Porque a terapia comigo é de resolução de problemas. Então, quem vem tem que estar com um problema. Então, a gente mapeia todos os problemas, e aí a gente vai buscar aonde você quer chegar com isso, quais são as resoluções que você quer na sua vida. E a Smart é excelente para definir isso, né? E trabalhei também, a TCC ajuda bastante na resolução de problemas, como eu falei. Primeira coisa que a gente faz quais são os problemas que você tem? Vamos pegar uma geral, fazer um limpa aí, uma lista de todos os problemas, e aí vamos caçando e trabalhando a resolução desses problemas. E aí a TCC utiliza muito de ferramentas, de questionamentos, para ajudar nessa resolução, até para descobrir quais são os problemas, porque às vezes, gente, a gente acha que o problema é uma coisa, quando a gente vai mexer, fuçar, às vezes é outra, né? A gente põe muita culpa nas outras pessoas, mas quando a gente vai olhar, é muito com a gente mesmo, né? Treino de habilidades sociais, por exemplo, como dizer não, como ser assertivo. Então, muitas vezes, o excesso, a sobrecarga de trabalho tem muitas vezes a ver com a falta de limite, que você diz sim para todo mundo. E aí, aprender a dizer não é importante. Olha só, viu como que são várias coisas que a gente precisa desenvolver para gerenciar o nosso tempo? Como falar, dizer não, ou ser assertivo, falar de coisas que te incomodam, ser grosseiro e sem ser permissivo. Então, também é uma habilidade que na TCC a gente consegue treinar, né, o Mindfulness aqui. Então, assim, existem coisas que eu coloquei em etapas para vocês terem uma lógica, para vocês seguirem, mas coisas que vão ser utilizadas em todas as outras. Então, Mindfulness, né, do começo ao fim, a gente vai estar sempre utilizando, tá? E algumas ferramentas digitais que podem te ajudar para a definição de metas. Strides. Estou colocando aqui, de repente eu posso até errar no inglês. É um aplicativo também de rastreamento de hábitos. Olha só que bacana. E metas. Então, ele ajuda os usuários a definir. Então, se você, de repente, está dificuldade de fazer sozinho, a gente tem aqui um aplicativo, né? Se você não estiver fazendo trabalho comigo, tem alguns aplicativos que podem ajudar.
Então, definir as metas, monitorar e alcançar objetivos, tanto pessoais como profissionais. Olha só que coisa bacana. Então, ele tem algumas funcionalidades aqui que ajudam a você a trabalhar nesse sentido. Só que é o seguinte, ele é para equipamentos da Apple, tá? Então, eu não achei ainda nenhuma que dei para Android, né? Mas é uma sugestão. Outras ferramentas para gerenciamento de tarefas, aí eu coloquei duas aqui que ajudam no gerenciamento de projetos, de tarefas, né, que é muito utilizado nas empresas, que é o Asana e o Trello, né, já tive acesso da Asana eu já ouvi falar, e da Trello eu já também tive a oportunidade de fazer, né, então ele também é excelente. Agora sim, eu vejo uma boa saída muito nas empresas, mas não impede você, pessoa, indivíduo, né, só uma pessoa usar. Mas aí o que eu fiz? Eu escolhi um outro que pode ser um pouco mais prático para o dia a dia, né, para uma coisa tanto pessoal como profissional, né, que é o Todoist. Ele é muito legal, porque aqui, ó, você consegue, não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu até aumentar aqui um pouco, 46, vamos ver se no 50, aqui, ó. Então, aqui, olha só que interessante, aqui você consegue abrir no aplicativo no celular que você baixa, aí, ó, adiciona uma tarefa, ele ajuda com a definição de subtarefas, que é uma coisa importante, porque quando nós temos uma coisa muito grande para ser realizada, isso aumenta demais a nossa ansiedade, faz com que a gente procrastine, subdividir ele em pequenas tarefas, que eu falo que é pegar um monstro e dividir em partes, né, então, cortar ele em pequenas partes, porque aquilo que é um monstrinho vira um gatinho, né, apesar gatinho também dá trabalho, né, mas uma outra coisa mais tranquila ainda, né, então quando a gente faz isso em pequenas atividades, ele ajuda bastante, né, então dá para você compartilhar os projetos com outras pessoas, definir níveis de prioridade, criar lembrete, só que aí é na versão paga, mas dá também, né, então, ó, fazer uma visualização de filtro, colocar como concluído ou não a tarefa, então, gente, isso é excelente. Eu gosto dessa questão da tecnologia, é porque você pode acessar em qualquer lugar que você esteja. Então, muitas vezes, eu gosto de caderno, tem planner físico, mas eu tenho, porque eu trabalho online, né? Então, eu tenho minha mesa e eu posso deixar isso. Mas na época que eu ficava viajando, que eu não tinha uma residência fixa, eu não tinha, porque aí era peso no meu caso, né? E aí eu utilizava, uso muito de agenda, e eu vou falar um pouco sobre isso, aplicativos no celular, bloco de notas. Então é legal porque em qualquer lugar que você está, você tem como consultar, você tem como incluir, você tem como excluir, você pode compartilhar. Então imagina você ter ferramentas específicas e poucas que você consegue ser muito eficiente, em qualquer lugar, está aqui, ó, no celular, você usa o celular a seu favor. Então, olha só, ele aqui tem a opção de você colocar, escrever aqui, criar, né, a agenda, a tarefa, né, aqui tem esse aqui que eu achei legal, porque ele mostra, né, a sua produtividade, tem até os níveis aqui que ele coloca, que é aqui, né, em que nível que você está do karma, eu acho que uma palavra que eles utilizam, para incentivar, porque tem pessoas que gostam de desafios, que gostam, né, de recompensas, então ele ajuda também nesse sentido. Então fica a dica aí. E a gente tem o chat GBT, né, eu tenho o chat GBT 4.0, agora que já tem outros também, né, eu compro, paguei mesmo, porque eu estou utilizando muito, muito, muito no meu dia a dia. E assim, gente, para tudo, desde para coisas profissionais a coisas pessoais também, sabe? Coisas que a gente ia pesquisar no Google, a gente já pesquisa ali que ele já faz umas considerações também a respeito, né? Às vezes estou com uma dúvida, né? Às vezes quero trocar uma ideia, preciso de uma organização, jogo ali e a gente vai conversando, né? E vai criando realmente um vínculo, um relacionamento, que vai sabendo já o meu jeito de ser, ele vai trazendo algumas respostas, né? Mas aí tem o Gemini também, né, que eu utilizo pontualmente, porque tem algumas diferenças, mas eu sempre, o chat GPT no meu caso está sempre aberto, e o Gemini ali, depois quando eu sinto que está um pouco limitado em algumas questões, e o Gemini tem um jeito, às vezes, de trazer algumas informações que eu acho bem interessante, né? Mas aí eu trouxe o chat GPT, porque ele tem como você fazer planejamento diário, como que você faz isso? De repente você está com um monte de coisa para fazer, e aí você não sabe nem qual é a ordem que você dá. Você pode colocar ali para ele, olha, eu tenho várias atividades, né, mas eu estou sem saber qual é a ordem que eu dou, qual que eu faço primeiro, qual que eu faço segundo, né, e aí você vai, joga ali e vai conversando com ele. Algumas sugestões de ferramentas, né, eu já fiz isso, uma vez eu queria fazer um questionário, e queria fazer online,
E aí eu pedi para ele sugestões de ferramentas para fazer isso. Coloquei o que, que eu queria, e aí ele me trouxe essas sugestões e ficou muito mais rápido, né? Alguma reflexão, melhoria. Então, assim, você pode ver o ChatGPT como um assistente seu, a todos os momentos ali da sua vida, em várias situações, você pode pesquisar, explore, né? Então, coloque ali e converse, como se estivesse conversando com uma pessoa, porque muitas vezes as pessoas ficam um pouco limitadas porque acham que é um robô, né? Então, assim, que não, você joga uma questão, não atendeu, não é bom. Não, você pode falar para ele, olha, não gostei, né? Não, eu esperava mais, pode ser melhor. E o legal, assim, você não pode xingar porque é desnecessário, né, gente? Mas ele não vai ficar chateado, tá ali 24 horas com você. E aí você pode usar, mas assim, entenda que imagina que você conversando com uma pessoa mesmo, né, que tem inteligência, né, que ele consegue ter um acesso a muita coisa, né? Porque às vezes você pensa, não, mas tem gente que é limitado. Não, só que você tem que conversar com ele e expor as suas percepções, o que, que você quer. Então, se ele não der a boa resposta que você gostaria na primeira, insiste, porque às vezes é o comando que não foi tão interessante, até ele trazer aquilo que te interessa. Eu faço isso bastante e tenho tido excelentes resultados, né? Outra ferramenta que eu comentei, calendário online, agenda mesmo. Então, no Google, né, eu vou até mostrar uma aqui, eu vou parar aqui, e só para, deixei aqui aberto, uma que eu quero mostrar, que é uma agenda e já entra também como uma outra, uma administração muito eficiente também do seu tempo. Estou experimentando, que eu fico aí fuçando, né? Assim, a gente é um mundo. Olha, aqui, eu acho que é Recline AI, alguma coisa assim, né? Mas é isso aqui. Você pode, ele faz a conexão com o Google Agenda, e eu fiz essa conexão, achei bem interessante. Então, aqui tem um planner, que é a sua agenda mesmo, que você coloca aqui, e tem todas as atividades. No meu caso, eu tenho duas agendas. Eu tenho uma agenda profissional e uma agenda pessoal, né? Elas ficam todas compiladas numa só, mas são duas agendas, né? Onde eu coloco, né? Eu coloco aqui musculação, né? Que eu faço. Então, eu coloco tudo, tanto que as minhas amigas, que me conhecem há muito tempo, eles já falam assim para mim, Simone, olha lá na sua agenda, se tal dia você vai poder, onde você vai estar, porque eu coloco, se não tiver na agenda, não existe na minha cabeça, porque isso, primeiro, você fica tendo que lembrar tudo que você tem que fazer no seu dia a dia, no seu semana, no seu mês, no seu ano, você vai pirar. Então, coisas que você não precisa ficar na mente o tempo todo, vai para minha agenda. Às vezes, até um lembrete que eu preciso que ele me lembre de fazer alguma ação, fazer uma ligação, alguma coisa, eu coloco aqui também. Então, é legal porque ele tem como colocar um lembrete. E esse aqui é novo, achei bem legal, que, ó, você pode definir prioridades, né? Então, é legal porque você define ali a tarefa e você define qual é a prioridade nela, né? Então, aqui também, deixa eu ver se ele vai abrir, né? Olha só que bacana, ele mostra. Isso é legal, porque ele te dá um controle, assim, você está gastando seu tempo mais no quê? Então, é legal você realmente alimentar com tudo, 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 tudo. Desde compromisso, assim, que você tem com alguém, ou compromisso de tarefas que você tem para fazer, você coloca, porque aqui ele vai te dar um relatório, ó, através de gráficos, que eu adoro, mostrando aonde que você está usando o seu tempo. Olha só que bacana, você tem num lugar só todas essas informações, né? Então, aqui, vamos ver. Só que tem um detalhe, que muita coisa é em inglês, né? E aqui você pode colocar, né? As ações, o que, que você quer, atividades você pode incluir, hábitos, que hábitos é aquilo que você vai fazer com frequência, tá? Então, como no meu caso, eu tenho o hábito de fazer musculação. Então, o meu hábito é musculação 4 vezes na semana. Então, aqui eu posso, porque se você quer desenvolver um hábito ou incluir, ele ajuda você nesse momento, né? Alguma revisão que precisa ser feita, ó, eu coloquei aqui, ó, tinha um almoço, né? Uma janta, alguma coisa que você faz no seu dia a dia e tem que colocar no seu tempo. Né, por mais que às vezes já seja automático, né, igual no meu caso, eu já faço musculação, é automático para mim, né, eu vou fazer 4 vezes na semana, mas ele está na minha agenda, porque se é importante tem que estar lá, é porque ele vai ocupar um tempo mesmo, então tem que ter a programação no planejamento, né, então por mais que eu modifique os horários, mas a minha agenda toda semana está lá, 4 vezes musculação já automática, então aquilo que você precisa fazer de uma forma automática,
você já inclui aqui como ato, porque ele já vai lá na sua agenda. Aí você coloca o dia, o horário e as repetições, quantas vezes você quer que isso se repita no seu dia, no seu mês. E aí, claro que você vai poder modificar, mas ele já é bom porque você já coloca ali, já começa a sua semana, você olhando, e aquilo que precisa, de repente, ser organizado, ajustado, você coloca. Quando é um hábito e é novo, você às vezes precisa, por exemplo, hábito da leitura, que as pessoas gostam muito. Você tem que definir, é importante? Está de acordo com alguma meta sua que vai ser importante você realizar? Então, merece ter um horário na sua agenda. E tem que ter horário. Esse negócio de assim, uma hora eu faço. Não, hoje eu vou fazer, mas hoje que dia e horário específico, nessa semana, quando que vai ser. Então, quanto mais específico você for, mais aumenta a chance de realização. Quanto mais generalista você for, menos isso vai acontecer, porque você sabe muito bem como que é, porque provavelmente você já se comprometeu a fazer um monte de coisa, mas só na boca não colocou na agenda. Então, é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes em relação a isso, né? Pequenas reuniões, né? Então, tem umas coisas assim bem legais que eu estou explorando aqui, ó, olha só, está colocando, né, o que eu estou fazendo agora, ele já coloca, eu estou fazendo a palestra aí, ó, agora, palestra Gestão do Tempo, né, que eu estou fazendo. Então, é uma ferramenta bem interessante e que junta, você vê, várias funcionalidades aí, e aí você vai alimentando, ele vai te ajudando, porque ele vai entendendo quais as informações que você precisa nesse momento, né, deixa eu só olhar, né? Então, voltando aqui, eu já quis aproveitar, porque ele junta tanto a agenda do Google, que eu achei o máximo, como também outras funções importantes para que você possa planejar e organizar o seu tempo, né? Então, tem aí que a agenda, eu uso muito, e o legal da agenda do Google que você pode compartilhar com outras pessoas, né? Então, na época que eu tinha uma empresa mesmo, de treinamentos, que aí tinha secretário, tinha sócios, então a gente tinha as agendas compartilhadas, onde eles podiam olhar a agenda e incluir alguma uma reunião, alguma palestra, algum treinamento. Então, em vez de ficar, eu tenho que esperar falar com a Simone, não, eles já colocavam ali na agenda e viam o que tinha e o que não tinha. Então, esse é bem, bem interessante fazer. E a terceira etapa é a da ação e execução. Apesar que na segunda, com as ferramentas que foi colocadas, isso já leva à ação também. Por isso que eu falei, eu pensei em etapas para ajudar você a entender esse processo da gestão do tempo, mas tem ferramentas que já estão na segunda, que já fazem parte dessa terceira, que é aprender e implementar técnicas comprovadas para maximizar realmente a produtividade e eliminar as distrações, que é uma tentação muito grande hoje em dia. Ter algumas ferramentas digitais, né, que podem te ajudar a organizar o seu dia, aumentar o seu foco. Tem mais algumas ainda que eu selecionei para essa etapa aqui para você usar. E usar realmente da inteligência artificial para automatizar algumas tarefas, fornecer insights, né, então aprimorar cada vez mais. Aquilo que eu falei, quando a gente o ser humano está comprometido e na busca de mudança, informação, ferramenta é o que mais tem para a gente utilizar. Gratuito, pago, tá? Bom, para essa terceira fase, algumas técnicas da TCC é trabalhar recompensas, porque quando a gente gestão do tempo, ele também está muito envolvido com hábitos, né? Então, para que a gente possa implantar hábitos e manter hábitos, é importante que a gente tenha recompensas que sejam positivas e saudáveis, né? Porque tem gente que tem umas recompensas do tipo beber, do tipo comer, né? Exageradamente um doce, né? Que aí são recompensas que você consegue manter, né? E ter frequência, porque a gente precisa dessas recompensas quando a gente está passando por um momento de mudança, de adaptação, né? A quebra de tarefas que eu comentei anteriormente, né? Então, você trabalhar com subtarefas, que eu falo que é pegar um bicho e particionar, né, para ele ficar pequenininho. Mindfulness, olha só quem está aqui de novo, então entenda, a atenção plena, que é o Mindfulness, você vai utilizar para a vida toda, né? E aí eu peguei aqui um outro aplicativo para te ajudar, que é bem legal, que é o Focus To Do, porque ele tem uma das técnicas excelentes para produtividade, para foco, que é a técnica do Pomodoro, né, que é você focar o seu tempo, a sua atenção por 25 minutos, descansar 5 e focar 25, então são 4 ciclos de 25 minutos de concentração e 5 minutos de intervalo, depois vai fazendo algumas modificações. E o interessante desse foco é que ele já tem a técnica, o Pomodoro dentro, ó, que é o contador de Pomodoro e tarefas, olha, e é muito legal. Então, olha, ele ajuda no modo foco, então não deixa o seu celular distrair quando você estiver focado, então é legal, porque ele já corta qualquer possibilidade de distração. Então, ele tem aqui o contador, como eu comentei,
Ele tem a agenda também para agendar seu trabalho diário, organiza seu trabalho, estudo e lazer, então ele já vem também com uma agenda para você ir colocando as coisas que são realmente importantes. Então, como eu falei, até então eu estou trazendo aqui várias ferramentas para você ver aquilo que de repente faça sentido para você. Não quer dizer que para cada etapa você precisa de uma ferramenta, né? Então, eu só estou trazendo cada etapa outras ferramentas para te ajudar, mas às vezes você consegue uma, duas, e que atendam a sua demanda, às vezes até uma que atenda mais a sua demanda, né? E aí ele tem como sincronizar com outros dispositivos, olha só que bacana, né? Porque é aquilo, eu mesmo, né? Tem hora que eu estou no celular, que eu estou na rua, estou no celular, mas se eu estou em casa, porque eu trabalho aqui, eu estou no meu computador, né? Então, ter tudo sincronizado, para mim, faz muito sentido, né? Então, ter acesso às informações, né? Igual os arquivos meus estão na nuvem, então, qualquer lugar eu consigo acessar, então, isso realmente faz uma diferença e melhora bastante a gestão do tempo e a nossa produtividade, né? E aí, algumas ferramentas a mais, porque, gente, é um mundo. Eu fiz ali uma lista que eu fiquei assim, eu queria falar tudo, mas não vai dar tempo, né? Porque já está bastante tempo agora, né? Então, eu falei, não vamos ter. Aí, tem que fazer o quê? Focar. Mas algumas outras para você pensar. Foco e produtividade, tem esse aqui, que utiliza músicas neuroacústicas, personalizadas, então, para ajudar a aumentar o foco, criatividade, produtividade. Por isso que eu estou falando, gente, ferramenta não falta, é só realmente você saber o que você quer, né? Monitoramento e análise, então o Restime Premium ajuda a fazer isso também. A organização de ideias no Notion também tem sido bastante utilizado, ele já utiliza a inteligência artificial para organizar suas ideias, notas, tarefas, né? Já usei por um certo tempo e achei bem interessante. Automatização de tarefas, o Super Uno faz isso, só que o que acontece? O que eu vi? Tem muita ferramenta, como eu comentei, tem muita ferramenta paga, e aí depende da sua necessidade, e inglês também. Então, muito inglês, porque a velocidade é muito mais rápida do que aqui. E aí, lógico, você vai usando o Google Tradutor, se você não tiver um inglês assim afiado, como eu, que eu não tenho tanto, mas acaba que há muitos que eu pesquisei, que eu olhei, tem muita coisa em inglês, né? Mas isso não impede você fazer gestão do tempo por conta disso, só porque é uma informação para vocês saberem. Alguns assistentes virtuais e robôs, né, GPTs, que é interessante, que são os assistentes virtuais do Google, né, Cortana, Siri, é isso? Que eu não tenho, né? Robô com inteligência artificial, que foi o que eu mostrei para vocês, que é vinculado com a agenda. E aí a quarta etapa, que é o monitoramento e aprimoramento contínuo, que é, na verdade, que todas essas ferramentas que eu fui utilizando, que fui mostrando para vocês, ele já vai fazer o monitoramento e você vai aprimorando, que é aquilo que eu falei, é você fazer o planejamento e o controle, para você saber aonde você pode melhorar, o que está funcionando que você precisa manter, o que não deu certo que você precisa ajustar. Então, fazendo isso constantemente, você vai tendo bons resultados, né? Então, acompanhar o progresso, aprimorar continuamente, manter-se motivado, então celebrar conquista, é legal que tem os aplicativos que eu mostrei, que ele ajuda também a celebrar as conquistas, para você ver que você está evoluindo, né, porque nem tudo é só dificuldade, né, precisa ter algumas coisas boas acontecendo também, né, então é isso, então eu trabalhei com você essas 4 etapas da gestão do tempo e as ferramentas que você pode utilizar em cada uma delas ou em todas elas também. Agora, o que é importante nesse momento? Vocês experimentarem. Né? Então, vê ali o que te chamou a atenção, não precisa de muitas, né? De repente, escolha uma no primeiro momento, que seja interessante para você, praticar, porque eu acho que tem várias aí que, se você pegar só ela, já vai te atender várias etapas aí que você pode utilizar a seu favor. Agora, né, se você percebe que sozinho você não vai conseguir, que você precisa realmente de uma ajuda, que já o desespero já bateu, a ansiedade já está lá no alto, estresse ali, aí a minha indicação é o workshop de gestão do tempo, né, onde eu justamente trago a terapia cognitiva comportamental, as ferramentas digitais e a inteligência artificial a seu favor. E aí eu utilizo justamente essas etapas que eu mostrei para vocês, né, do autoconhecimento, do planejamento, da ação e do monitoramento. Né? Então, vou também colocar ali algumas informações onde você possa ter acesso, porque assim, né, não sei em que momento que você vai estar assistindo, então pode ser que já tenha passado, ou que de repente já se transformou no online, então no momento eu estou fazendo ele online mais ao vivo, mas pode ser que eu já transforme ele e coloque na plataforma, mas aí é onde eu trabalho cada uma dessas etapas que eu comentei com vocês nessa palestra, né? Então,
Atualmente, eu estou fazendo um workshop composto com 4 sessões dinâmicas de 2 horas, onde a gente vai trabalhar a mão na massa mesmo, né, e ajudar você a sair do lugar e começar a se desenvolver, de fato, usando todas as ferramentas que temos aí a nosso favor. E aí, um incentivo para quem faz workshop comigo, o bônus é o workshop do Eneagrama, que é justamente para você identificar o seu perfil de personalidade, e o programa online Vencendo a Ansiedade também, tá? Quando você adquire o meu workshop. E aí o valor que eu coloco aqui, que é, se a gente fosse somar tudo, essas 3 coisas, a consultoria de 4 sessões, o Enneagrama, o Vencendo a Ansiedade, o valor seria 1.574, né? E a partir hoje, né, se você está assistindo ainda em 2024, é R$ 457 em 2 vezes no cartão de crédito ainda. Então, tem essa opção de várias coisas a seu favor para que você consiga realmente ser mais produtivo, utilizando o que tem de melhor atualmente para você no seu dia a dia, né? Então, é isso. Para aqui, né? Espero que você tenha gostado, deixa aí comentário. Se você percebe que é algo que outras pessoas podem se beneficiar, eu peço que compartilhe esse link para outras pessoas terem acesso, né? É um conteúdo que é extenso, porque é muita coisa boa, e olha que eu tive que escolher, foi um desafio fazer essa escolha, definir o que seria a prioridade e mais interessante para você nesse momento, né? Mas que vale realmente dedicar um tempo para assistir, né? Então é isso, meus dados, meus contatos vão estar aqui também para que você tenha acesso com o link de todos os cursos que eu comentei aqui, com o shopping, para que você realmente consiga ter uma vida que vale a pena ser vivida. Porque eu tenho hoje e eu realmente gostaria que você tivesse também. Então é isso. Beijos. Até a próxima. Aqui,